Eleições 2020. Os detalhes sobre o primeiro turno das eleições municipais. Como ter uma alimentação saudável durante o isolamento social. Aulas online e a nova rotina de estudo para alunos e professores. Projeto da Câmara Municipal quer que pais decidam a volta das aulas presenciais. Fase amarela, reabertura dos locais de lazer e dos eventos pela cidade. As mudanças no relacionamento amoroso com a quarentena. Sustentabilidade. Um projeto mantém praças limpas em meio à pandemia em São José do Rio Preto. O Jornal Pontual começa agora. O primeiro turno das eleições municipais aconteceu neste domingo, dia 15 de novembro, das 7 às 17 horas, com horário preferencial para maiores de 60 anos, das 7 às 10. Os eleitores precisaram votar para eleger o prefeito e um vereador do município. Este ano, devido à pandemia do coronavírus, as eleições ocorreram de um modo um pouco diferente, mantendo o distanciamento e com a utilização de máscara e álcool em gel. Todos os protocolos utilizados foram estabelecidos por médicos dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. O segundo turno será realizado no dia 29 de novembro. Com o isolamento social, fazer suas próprias refeições virou rotina. Com isso, a repórter Patrícia Ferreira mostrou os principais desafios de manter-se saudável durante esse período. A pandemia do coronavírus trouxe muitos desafios para a população em geral, entre eles o de se alimentar bem e com segurança. Afinal, se a ideia é não sair de casa para comer e nem pedir comida para diminuir as chances de contaminação, o que fazer quando não se sabe cozinhar? Como reduzir o estresse e a ansiedade ao conciliar cozinha, home office e cuidados com a casa? A nutricionista Paula Barbosa nos ajudou a responder essas questões. O que fazer quando não se sabe cozinhar? Sempre busque por opções mais caseiras, né? Então, se você for comprar os alimentos prontos, evitar industrializados e dê preferência por opções mais caseiras, gourmet, que o preparo é feito artesanalmente, que não vá adicionado aditivos, conservantes, corantes. Então, procure sempre por uma opção mais natural possível. Como reduzir o estresse e a ansiedade ao conciliar cozinha, home office e cuidados com a casa? O mais importante é você criar uma rotina. Se você estiver trabalhando em casa, você precisa criar uma rotina específica dos horários de fazer as refeições, os horários das suas atividades físicas, os horários do seu trabalho. Então, criar uma rotina, um cronograma e se organizar quanto a cada atividade é muito importante para que você evite o estresse e a ansiedade. Quando a gente tem um ambiente totalmente desorganizado, você tende a ficar mais estressado, você tende a comer mais, porque você não tem uma programação, você não tem nada, se for com alimentação, você não tem ali o alimento pronto para você comer, e é onde a gente acaba comendo por ansiedade, comendo sem sentir fome. Os alimentos mais recomendados para a imunidade são alimentos que tenham vitamina C, então frutas cítricas, laranja, tangerina, limão, morango, acerola. São alimentos ricos em vitamina C, que são ótimos para a nossa imunidade. O própolis também é um excelente ativo aí para nos proteger contra qualquer patologia e aumentar a nossa imunidade. O açafrão, então alimentos anti-inflamatórios, açafrão da terra, né, a cúrcuma, a gente pode introduzir aí também como um item que ajuda muito na imunidade.
e uma alimentação bem equilibrada, que contenha todos os macronutrientes, então que contenha carboidrato, proteína, gordura de fontes boas, de fontes naturais, e o principal que é a água, então muita hidratação, isso vai deixar o seu corpo hidratado e isso também ajuda muito na nossa imunidade. Tem outros fatores que também vão além da alimentação, então uma qualidade boa do sono, atividade física, tudo isso são fatores que com certeza vão melhorar e manter uma boa imunidade. A pandemia exigiu diversas mudanças na rotina da população. Uma delas foi o ensino à distância. O repórter Pablo Reis foi conferir os efeitos no dia a dia de alunos e professores. Foram quase 8 meses de aulas remotas em São José do Rio Preto. A obrigatoriedade do home office exigiu adaptações dos alunos e professores para continuarem os estudos. Nesse novo normal, esse é o cenário de muita gente durante a pandemia, as nossas próprias casas. Para o professor Leandro Zoanazzi, não é diferente. Como foi trabalhar 100% de casa? Você adotou alguma rotina diferente? Bom, eu já trabalhava com algumas aulas online. Com a pandemia, todas as minhas aulas, todos os meus alunos fizeram essa migração para as aulas online. E para me adaptar mais, eu acabei antecipando alguns planos que eu já tinha de investimento em tecnologia, investimento em móveis, em conforto, por estar passando mais tempo dentro de casa, trabalhando de casa, dentro do mesmo espaço. Então eu acabei investindo em equipamentos de tecnologia como câmera, fones de ouvido, garantindo que a conexão de internet seria suficiente para que as aulas pudessem acontecer da maneira mais tranquila possível. E como é trabalhar de casa, estar em casa o tempo todo? Bom, trabalhar de casa tem grandes vantagens, levando em consideração o conforto e o fato de que eu não preciso enfrentar o trânsito todos os dias. Porém, é importante ter cuidado, porque o limite entre a vida pessoal e a vida profissional acaba ficando um pouco embaçado. Como que foi a migração dos alunos do presencial para o online? No início eu tive bastante receio em relação a alguns alunos que eu sabia que poderiam ter algum tipo de resistência em relação às aulas online por conta de crenças, de que as aulas online não são tão eficazes, tão dinâmicas quanto as aulas presenciais. Mas, aos poucos, eu ofereci algumas aulas experimentais para que esses alunos pudessem conhecer um pouco das ferramentas que eu utilizo nas aulas online, e eles perceberam que as aulas online podem ser também tão eficazes quanto as aulas presenciais e não precisam ser monótonas, podem ser bastante interativas e dinâmicas da mesma forma. O resultado do home office foi tão positivo que, mesmo depois da pandemia, Leandro pretende continuar o trabalho de casa. Sim, pretendo continuar trabalhando de casa mesmo, exclusivamente com as aulas online. Acredito que eu me adaptei bem, os alunos também, e além disso, com as aulas online eu tenho a possibilidade de trabalhar com pessoas de outras cidades, até outros estados, né, do Brasil também. Então isso é uma oportunidade que só as aulas online me proporcionam. Um projeto da Câmara Municipal quer que pais decidam a volta às aulas presenciais em meio à pandemia. Apesar da decisão tomada pela Prefeitura de que as aulas presenciais do ensino infantil e Fundamental 1 voltariam apenas em 2021, o vereador Jean Dornelas, do MDB, enviou uma proposta na qual coloca a decisão final de retorno às aulas nas mãos dos pais ou responsáveis pelos alunos da rede municipal. Um dos pontos do projeto é que a decisão final dos pais ou responsáveis terá validade apenas enquanto estivermos no período de pandemia da Covid-19. A seguir, os detalhes da fase amarela que permite a reabertura dos locais de eventos e lazer.
Com a nova flexibilização da fase amarela, Rio Preto pode reabrir e ampliar horários de funcionamento de comércios e serviços. Vamos agora com a repórter Juliana Pérez, que tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Juliana. Boa noite, Marcela. A região de Rio Preto está na fase amarela do Plano São Paulo. Isso permite que a Prefeitura flexibilize a reabertura gradual e monitorada dos locais de lazer e alguns eventos. Atividades como cinemas, teatros e convenções terão capacidade máxima de 40% de pessoas. Eventos como shows terão suas restrições e critérios a ser seguidos. Poderão funcionar áreas de lazer como playgrounds, que devem ser higienizados 3 vezes por dia para controle e prevenção da contaminação do Covid-19. Juliana Pérez, de São José do Rio Preto. Com a quarentena, os relacionamentos têm sofrido impactos significativos. Enquanto alguns casais enfrentam dificuldades, outros acreditam que esse período marcou a reaproximação e conciliação com os companheiros. Vários relacionamentos vêm enfrentando dificuldades devido ao confinamento social imposto pela pandemia do coronavírus. Home office, aulas online, filhos, a convivência em família nunca foi tão intensa como neste ano de 2020. Seria o fim dos casamentos e namoros como conhecemos hoje? Como lidar com os conflitos que aparecem no dia a dia e vêm se tornando cada vez mais evidentes? A única maneira de lidar com os conflitos do cotidiano é entender de forma plena o significado da palavra convivência. Conviver significa viver com. Ou seja, eu estou vivendo agora com uma pessoa. Eu estou convivendo. Esta pessoa agora é um comigo. Então, tudo deve girar em torno do respeito. E esse respeito, ele vai crescendo à medida de que vai se desenvolvendo a convivência. Viver com. Confiar significa fiar com, criar com alguém. Eu estou vivendo com alguém. E a partir do momento que eu vivo com alguém, eu devo respeitar esse alguém, como se esse alguém fosse parte do meu próprio eu. E as pessoas hoje em dia estão com muita dificuldade, talvez porque nós estamos vivendo um momento de egos inflados. É onde nós entramos na palavra egoísmo. O egoísmo tem tomado conta das situações. Então, como lidar com os conflitos? Respeitando a convivência, ou seja, viver com. Nesse tempo de pandemia, de convivência forçada, é muito comum que a gente desconte os nossos estresses na pessoa que nós convivemos. Isso, de uma certa forma, é até inevitável, mas é preciso que haja uma conscientização de que a pessoa que está comigo, que está convivendo comigo, não é responsável por esse estresse. Eu sou o próprio responsável pelo meu estresse. E o que está acontecendo na sociedade de hoje? Ninguém assume a responsabilidade das suas próprias emoções. E é preciso assumir. É preciso dar a cara à tapa e parar de ficar jogando no outro aquilo que é uma responsabilidade sua. Você está estressado. Você que se permite estar estressado. Não é a pessoa que está com você. A pessoa pode até ser um fator motivador, mas é você que permite tudo o que acontece. Então vamos parar de jogar a culpa no outro, assumir nossas próprias responsabilidades, baixar nossa bolinha, respirar fundo, porque esse é um tempo
que a convivência está sendo realmente muito forçada e a gente acaba confrontando com o real. E confrontar com o real, na maioria das vezes, não é nada fácil. Para muitos, esse foi um momento de reaproximação e de esperança para quando tudo voltar ao normal. E a dica que eu dou para lidar com tudo isso é com que você possa buscar sempre pelo equilíbrio, pelo seu equilíbrio emocional, pelo seu equilíbrio mental, enfim. Se você ainda está num momento difícil, ainda não está conseguindo lidar com toda essa questão da pandemia, é buscar fazer coisas que te fazem bem, que te agradam, que te dão prazer e fazer isso de uma forma bem equilibrada. E tudo que a gente também deve preservar num relacionamento é a amizade. Um bom soldado, ele fica muito mais forte quando ele está pautado numa boa amizade. Então, acima de tudo, o respeito, a amizade e o valor. A pessoa que está com você, ela tem valor. E você também tem valor. Por isso, respeite um ao outro. Respeite a si mesmo e respeite a pessoa que está convivendo com você. Vamos agora saber como fica o tempo para essa semana com Amanda Soler. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. O clima só fica mais firme na nossa região na última semana do mês. Isso por causa da corrente de ventos, chamada jato de baixos níveis, que está empurrando a umidade do norte para o sudeste. Esses ventos úmidos formam nuvens de chuva onde encontram calor. Por isso, as pancadas de chuvas de verão acontecem principalmente à tarde. Amanhã e quinta teremos mínima de 21 e 19 graus. Nesses 2 dias, teremos sol com muitas nuvens, podendo chover a qualquer hora. De sexta-feira até domingo, teremos o céu sem nuvens durante o dia e a noite, máximas de 30, 31 e 33 graus. Segunda-feira chegará com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Um grupo de jovens de São José do Rio Preto criou um projeto que cuida das praças da cidade, mantendo os locais limpos e higiênicos durante a pandemia. Apesar da pandemia do novo coronavírus, o grupo Juventude Protagonista em Ação entrou em cena com o intuito de ajudar Rio Preto na limpeza do meio ambiente. O projeto Juventude Protagonista em Ação foi criado por um grupo de amigos. Eu conversei com o voluntário João Costelli para saber mais sobre o projeto. O que incentivou você a participar do projeto Juventude Protagonista em Ação? Eu sempre fui muito ligado em ações que eu sabia que eu podia mudar de alguma forma a sociedade, assim, sabe? Porque eu sempre me via meio perdido e eu não sabia como ajudar de outras formas. Por isso que eu comecei a me envolver com política, esses projetos sociais que eu acreditava que fariam alguma diferença. Há quanto tempo você participa? A gente já faz o trabalho da Juventude Protagonista há mais ou menos uns 2 anos. Já faz uns 2 anos já. Aí agora que a gente colocou o nome Juventude Protagonista. Tanto para atrair mais pessoas, porque às vezes tem um estigma por ser por antes estar ligado com o partido político, mas agora é só um grupo de jovens se reunindo para tentar ajudar, né, os outros. Geralmente, as pessoas que fazem a limpeza dos locais em que o projeto atua são idosos ou pessoas que estão no grupo de risco, por isso foram afastados pela prefeitura. Então, as praças se encontraram abandonadas. Foi assim, então, que o projeto Juventude Protagonista em Ação se fortaleceu, com a ajuda de voluntários de diversas partes da cidade. Você acredita que o trabalho voluntário vem impactando ou pode impactar o mundo? Então, eu acredito que faz muita diferença. Cada pequeno detalhe que a gente pode fazer,
se uma ação simples assim eu já vejo que a gente já faz alguma diferença grande para alguma comunidade, imagina com qualquer outro serviço que você possa se envolver, que você possa estar ajudando. Que conselho você daria para as pessoas que estão pensando em se engajar em algum tipo de causa na condição de voluntário? Então você tem que estar ciente que não vai ter nenhum retorno pessoal para você e que você está fazendo isso de pura bondade do seu coração. E vai ter dias que você vai estar desanimado, vai ter dias que você não vai estar querendo fazer isso, dias que você vai estar pensando, para que eu vou fazer isso se não vai me dar retorno nenhum? Mas assim, é sempre bom lembrar o impacto que isso está gerando em outras pessoas. Acho que essa é a principal coisa, é o impacto que está gerando nas outras pessoas e em uma comunidade. O Jornal Pontual fica por aqui. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.